Sabe que quando eu iniciei esse trabalho espiritual, né? Quando eu aceitei esse trabalho, quando eu comecei a realmente trabalhar, né? Fazer o que Cristo me pedia para fazer, eu sofri dois medos principais, que podem ser também os que você sente e por isso ele me pediu para vir aqui falar para você também. O primeiro medo é que eu vim de uma família muito católica e que sentia muito medo de espíritos, muito medo do desconhecido, muito medo do mal, muito medo de que eu fazendo bem os espíritos do mal ou o mal poderia ir atacar minha família ou me atacar. Então esse era um medo que eu tinha muito grande, principalmente pela minha mãe ser muito sensível espiritualmente e sofrer muitos ataques, né? Por causa da vibração que ela emana. E isso me causava muito medo, né? Então, só quando eu me senti muito segura em Cristo, quando eu senti muita segurança dele e quando eu entendi o seguinte: é impossível eu dar graças, eu fazer a vontade de Deus e eu ou qualquer pessoa da minha família ser prejudicada por isso. Porque Deus é tudo que existe, é o único ser que existe. Nós todos, sem exceção, fazemos parte dele. Se eu dou graças a alguém, eu tenho que receber centuplicado, né? E a partir daí eu mudei essa minha crença. E cada vez que eu dou uma graça, eu me sinto recebendo centuplicado, né? Eu não faço para receber, mas eu faço isso. Esse exercício eu fazia no começo, hoje eu nem preciso mais fazer, mas no começo eu fazia esse exercício, né? Eu me via recebendo as graças, as minhas filhas recebendo as graças, meus antepassados, as minhas futuras gerações recebendo as graças pelo meu trabalho, né? Porque essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Mas se eu acredito diferente, eu manifesto diferente, porque eu tenho livre-arbítrio. Então eu mudei essa crença, foi o meu primeiro medo. O meu segundo medo era um medo de não saber o que fazer, né? Porque eu estudei o Joel Goldsmith diz que quando você... eu vou falar com as minhas palavras porque faz tanto tempo que eu estudei isso que eu não lembro bem certas palavras, tá? Mas ele dizia tipo assim: quando você tá nesse processo de iluminação, se você antecipa e sai espalhando para todo mundo que você tá nesse caminho, você não consegue iluminar, você atrasa e você não consegue iluminar. Então isso foi uma coisa que também eu sentia medo, sabe? Como é que eu vou falar para as pessoas de quem é Deus, de como é Deus, que eu estou nesse processo de iluminação, que eu fui chamada para ser professora de milagres, enquanto eu também estou aprendendo a operar milagres, né? Enquanto eu ainda não estou completamente iluminada, estou bem avançada no processo, consigo atingir a frequência de Deus durante os momentos de cura, mas eu não estou 100% do tempo iluminada, né? Completamente iluminada, né? Eu não tenho ainda essa consciência. Eu oscilo ainda, eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto medo, né? Claro que eu estou consciente o tempo todo e eu vou curando conforme vai aparecer. E graças a Deus que esse processo é muito lindo e vai aparecendo uma coisa de cada vez, gente. Graças a Deus, é muito perfeito. O processo de Cristo para nos levarmos ao Pai é muito perfeito. É muito perfeito. Porque imagina se viessem todas as minhas sombras de uma vez só, né? Eu ficaria lá estarrecida e não teria mais solução para mim, né? Enquanto ego, não teria nessa vida, eu ia ficar lá deitada na cama pro resto da vida, porque é muita coisa, né? São existências e mais existências que a gente precisa curar, né? E todas elas estão manifestadas aqui nesse momento, nessa vida, né? Cristo não quer que a gente se preocupe com o passado ou com o futuro, mas observa agora como você está sentindo, como você está agindo e cura isso agora. Curou isso, ele vai te dar um próximo passo. Curou isso, ele vai te dar um próximo passo. É muito gentil o processo de Cristo. É muito, muito gentil. Ele é indolor.
até certo ponto, que na hora que a gente chega na nossa sombra, dói um pouquinho, cutuca a ferida. Mas depois também a gente sai assim, ó, nada mais me fere, nada mais me abala, nada mais me derruba, sabe? Pode me botar no meio da lama de cabeça para baixo que eu dou um jeito de sair, né? Então a gente sai muito mais forte porque a gente foi com verdade no fundo da nossa sombra, resgatou aquela sombra, curou, perdoou e liberou para o Espírito Santo resolver a situação, né? E esse é o segredo. Esse é o segredo, que não é segredo, porque eu falo em todos os vídeos. Perdoar 100% de sinceridade, olhando com verdade para ti, sem ficar te julgando. Ai, mas eu sou do mal porque eu tenho vontade de matar. Ai, mas eu sou do mal porque eu odeio tal pessoa. Ai, mas eu sou do mal porque eu não consigo perdoar. Ah, mas eu sou um pecador porque eu tenho pensamentos obscenos. Ou seja lá o que for. Não. Olha para tudo isso com verdade, perdoa, entrega para o Espírito Santo. E deixa que ele resolva o resto. A tua missão é o que? Olhar para tudo, resgatar, tirar do subconsciente, tirar do enterro que você botou lá, concretado no fundo lá do seu subconsciente, resgatar, entregar para o Espírito Santo, perdoar, né? É tudo junto que isso acontece, né? Tu olhou, tu resgatou, tu perdoou e entregou. É tudo junto, né? Então, a ordem ele não muda muito, mas se tu não olhar, se tu não tiver consciente, tu nunca vai conseguir. Por isso que tem vários livros que falam sobre o estar no agora, estar na presença. Existe o Ho'oponopono, que é uma técnica que faz isso, o EFT, que você olha ele para o seu passado ou para como você está se sentindo, né? Vai curando o corpo emocional. Cada uma dessas técnicas, elas auxiliam muito nesse processo. É por isso que Cristo me pediu para fazer isso. Porque ele via que os filhos deles travavam lá, né? E achavam, já tô curado. E aí não faziam mais nada. Só que eles não estavam olhando com verdade. Eu não tô curado, sabe? Não tô. Preciso de ajuda, me ajuda, vambora. Ou ficam lá a vida inteira se perdoando e cometendo os mesmos erros. Cara, cometeu erro, perdoou, bola pra frente. Aí cair de novo, porque é um processo e demora, né? Tem muitas vezes que a gente cai no mesmo erro. Eu, nesse erro da raiva, caí muitas vezes, né? Eu sou totalmente contra a violência, principalmente contra a criança, né? Meu pai também era, mas minha mãe batia na gente. Então eu aprendi a ser educada assim, né? E quando eu vi, eu tava dando tapa na bunda das minhas filhas, e aí eu me sentia muito culpada, 1000 vezes mais culpada do que muitas vezes alguém que acha que não, eu fiz para educar, porque eu sou contra a violência e eu estava agredindo, né? Então, mesmo que seja um tapa na poupança, para mim aquilo doía como se fosse uma facada, né? Porque eu sou contra isso e eu estava fazendo algo que eu sou contra. Então eu precisei olhar com verdade para isso para curar, porque senão eu não curo nunca. A gente precisa olhar com verdade isso, com humanidade, né? A gente não diz errar é humano, mas você não é humano. É isso que eu tô querendo te dizer. Você está humano. Você está usando uma roupinha de ser humano. Mas você não é humano, você é divino. Então você, enquanto experimenta essa roupinha humana, essa personalidade humana, vai ter um monte de defeito, um monte de sombra. Olha para eles, perdoa e entrega para o Espírito Santo. Olha, perdoa e entrega para o Espírito Santo. Aí você tirou tudo que não é você e aí você manifesta o seu ser divino. Entendeu? Sacou? Deu para entender? É simples assim. É muito simples, mas na hora do pega para capar, do vamos ver, a gente acaba escondendo coisas do Espírito Santo. E é por isso que muitos alunos param no meio do caminho. Mesmo concluindo o curso, param no meio do caminho. Param no meio do aprendizado. Desistem. Sem perceber que desistiram, sem entender que desistiram, desistem. Porque não conseguiram cavar tudo, né? Doeu demais. Não quis admitir para mim mesmo que eu sou esse ser, né? Eu já sou iluminado. Não sou. Eu só sou iluminado quando eu não oscilo mais e eu vou ter plena consciência de que eu sou iluminado quando eu for iluminado, né? Eu mesmo, quando eu tive aquela experiência dentro de Deus, eu não sabia se eu tinha me iluminado
o que tinha acontecido. Eu pedi para o Espírito Santo me explicar, porque era uma coisa que eu nunca experimentei. Eu já li um pouco sobre isso, mas eu estudei muito sobre isso, né? Mas é indescritível. Como é que alguém vai descrever em palavras ou uma palestra? É indescritível o que eu experimentei. Aí eu pedi para o Espírito Santo me explicar um pouquinho para eu poder explicar um pouquinho para vocês. Mas aquilo que está escrito no Curso em Milagres é real, literal. Nós estamos dentro de Deus, nós somos santos, imaculados, perfeitos, incríveis, tudo aquilo é real. Eu estive lá, eu vi. É real. E você pode estar lá também a qualquer momento, né? Mais ali pela lição, após a lição 250 em diante. Porque aí você, o seu caminho já é natural, né? Mas você precisa liberar, precisa perdoar, porque lá pelas tantas, acho que é lá na revisão 4 ou 5, agora não tô bem lembrada, acho que é na revisão 4 de um curso em milagres, Cristo nos diz o seguinte: se você não está iluminado agora, é por um simples motivo: você não perdoou tudo que tinha para perdoar. E aí, sabe o que eu fiz? Eu parei tudo e disse: quer saber? Eu vou perdoar o que eu tenho para perdoar. Porque se ele disse que eu já poderia estar iluminada aqui e eu não estou, é porque eu não perdoei mesmo. Eu nunca duvidei de uma palavra de Cristo, se eu não conseguia manifestar, eu pedia para ele me mostrar como. Aí o que eu fiz? Eu disse: Cristo, me mostra o que falta perdoar. Me mostra o que falta perdoar. Eu não vou sair daqui dessa lição, dessa introdução, até que tu me mostre o que falta perdoar. Porque minha única meta é a iluminação, a lembrança de Deus, é estar com Deus. Eu não tenho outra meta para essa vida. E tu vai me mostrar o que falta eu perdoar. Porque eu não tenho problema nenhum de soltar e perdoar. Então tu me mostra o que é. Porque eu pensei que eu já tinha perdoado tudo. Ah, não perdoei. Não perdoei. Aí, uns 2, 3 dias depois, me mostrou. Eu acordei sabendo o que eu tinha que perdoar. Era minha infância, né? Após o meu nascimento, alguma coisa assim. Agora eu nem lembro mais o que é. Perdoa, a gente até esquece, né? Mas era alguma coisa assim da minha infância, do meu nascimento, alguma coisa assim. Então, tudo que eu lembrei em relação a isso, eu pedi para ele me mostrar, era minha mãe que eu tinha que perdoar, né? Por causa de alguma coisa em relação a isso. Eu achei que eu sempre tive uma relação muito boa com minha mãe, então eu achei que eu não tinha mais o que perdoar na minha mãe, né? Mas tinha, e aí eu fiz isso. E conforme eu aparecendo outras coisas, eu ia perdoando também, e foi o que foi acontecendo. Então, se você não está iluminado, é porque falta perdoar, é simples. Ah, eu não sei o que eu tenho que perdoar. Tá bom, com certeza você não vai saber, tá lá na sua sombra. É aquela dor que você não quer sentir, né? Então, pede para o Espírito Santo te mostrar o que falta. Com sinceridade, ele vai te mostrar. Você vai acordar sabendo que nem eu, ou alguém vai te falar, ou alguma coisa vai acontecer. Ele vai te falar de um jeito ou do outro. Às vezes ele fala comigo através da minha filha, né? Ele vai te falar. Quando ele precisa falar claramente, quando eu faço uma pergunta muito claramente, né? Como eu não sou clareaudiente, clarividente, né? E eu ainda não fui autorizada a ter esses poderes psíquicos que são naturais, né? Que Cristo nos explica que isso é natural. Sobrenatural é ser uma pessoa que não tem poderes psíquicos, porque o Filho Santo de Deus é o Filho Santo de Deus. Como é que o Filho Santo de Deus não vai ter poderes psíquicos? Claro que ele tem, ele só não sabe usar, não sabe manifestar. Então, antinatural é ser só um ser humano, isso é antinatural. O natural é tu ter esses poderes psíquicos. Mas como no meu processo eu preciso te ensinar, isso ele me deixou muito claro, né? O meu trabalho aqui é te mostrar que qualquer pessoa pode chegar à iluminação, sem poderes psíquicos, sem dons sobrenaturais para o mundo, né, que são naturais do Filho Santo de Deus, com família, com criança pequena, com sogra, sogro, papagaio, cachorro, mãe, irmão, sobrinhos, problemas financeiros, problemas de todas as naturezas, né? Que qualquer um de nós pode chegar à iluminação, que pouco a pouco
essa iluminação vai trazendo a luz, vai trazendo a paz, vai manifestando na tua vida essa luz, né? Vai manifestando, as coisas vão se resolvendo ao teu redor e qualquer um de nós pode chegar lá. Esse é o meu objetivo. Eu sei que está muito perto o meu momento de iluminação, eu sinto isso. Não é que eu sinta, não é um sentimento, é um saber. Um dia você vai entender o que eu estou dizendo, é um saber, você sabe, né? Que está muito perto isso. E também os meus poderes psíquicos, né? Talvez eu ainda não tenho, porque eu ainda tenho alguns medos, né? Eu trabalhei algumas coisas, até desobsessão, sem nem saber direito o que é isso, né? Com muito amor, muito respeito a todos os meus irmãos, encarnados ou desencarnados. Eu não vejo diferença nenhuma entre o encarnado e o desencarnado. E não há diferença, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que todos somos um único ser. E o desencarnado tá tão inconsciente do que você encarnado. Tá todo mundo inconsciente, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Então, todos nós precisamos ceder o ego, ceder ao amor, ceder à verdade e deixar que o Espírito Santo nos mostre, né, o caminho, soltar tudo. Gente, para que eu não vou perdoar? Para que eu vou ficar segurando alguma coisa que não tem nenhum sentido, né? Para mim é muito fácil perdoar, Apesar de todos os medos que a minha personalidade... Gente, eu ainda recebi nessa vida uma personalidade de tipo 6 do Enneagrama, que é o questionador, que tem como raiz emocional o medo, que tudo que ele faz é baseado no medo, ou para se prevenir do medo que ele tem. Ele prevê os piores cenários de futuro. Não, a personalidade ainda que eu vim aqui para experienciar é algo, né? Algo muito. Então, devo ter experienciado outras em outras vidas, né? Nessa eu vim para experienciar isso, né? Para curar esse medo todo, né? Para soltar de uma vez tudo. Porque o medo é irreal, totalmente irreal. Então, até nós termos essa consciência demora um pouquinho. E cada vez mais eu me sinto mais segura naquilo que eu realmente sou, né? Como eu já estive dentro de Deus e eu não sabia o que fazer com essa informação em um primeiro momento, né? Eu disse, Espírito Santo, me mostra como essa experiência de estar dentro de Deus pode melhorar as minhas manifestações aqui no mundo. Como isso pode auxiliar para eu ajudar os meus irmãos, né? Porque eu estive lá por um instante, então eu vi que tudo que eu estudo é real, que tudo que eu ensino é real, mas e agora eu faço o quê, né? Aí eu pedi para o Espírito Santo, né? Essa é a melhor parte do meu trabalho, porque eu não preciso mais me preocupar com nada, tudo eu peço para ele, orientação, e eu sigo a orientação que eu recebo, né? A gente precisa estar atento para ver o que a gente está recebendo de orientação, porque senão a gente recebe orientação e não sabe o que fazer, né? Fica meio perdido ou não entende a orientação, né? Fica meio peixe fora d'água, assim, sem saber o que fazer com aquilo que a gente recebeu. Então a gente sempre tem que entender que nada é por acaso. O Espírito Santo, ele não vai te fazer experienciar alguma coisa por experienciar, sem que aquilo seja útil para ti ou para as pessoas ao teu redor, né? Ou para as pessoas que são os teus alunos, porque todos nós aqui somos professores. Então, tudo que ele te fizer experienciar, presta atenção e pede para ele te mostrar o que ele quer te dizer com isso, para ele traduzir para ti, porque é intraduzível, né? Como eu falei para vocês, é indescritível estar dentro de Deus, é indescritível. Eu descrevi nada perto do que é a experiência estar lá, não tem como explicar. Mas o que eu posso descrever de uma forma que você possa entender é o que eu falei já em muitos vídeos, né? Tu é só luz, tu não é nada além de luz, não tem bracinho, perninha, mãozinha, nada. Tu é luz, não é nem espírito tu não é, tu é luz, né?
é luz, só luz. E tu se entende com todas as outras luzes e com a luz superior e com tudo, simplesmente por existir. Simplesmente por existir, tu se entende com tudo e com todos. E é incrível isso, maravilhoso. Tá bom, gente, vou ficando por aqui pro vídeo não se estender demais. Um beijo, luz, e até mais.